Boa noite para você que me acompanha no meu canal no YouTube, Pastora Luciene Bela Vista. Hoje eu quero falar com você ainda sobre o livro de Juízes, Juízes capítulo 15, onde nos fala de um homem chamado Sansão. Sansão era um homem escolhido por Deus para ser juiz da nação de Israel, mas ele não queria liderar segundo a vontade de Deus. Ele queria liderar sobre suas próprias vontades, mas ele vai aprender, não é verdade? E vamos nós. Sansão põe fogo na seara dos filisteus. Os filisteus provocaram a ira do nosso Sansão. Ele havia casado e feito uma aposta e perdido essa aposta no seu casamento, então ele ficou muito furioso, foi embora para a casa do seu pai. E o seu sogro, como o casamento não havia sido consumado, deu a sua esposa a um dos seus companheiros. E isso deixou Sansão muito irado. Com o passar do tempo, Sansão se acalmou e veio trazendo um cabrito para sua esposa como presente. E quando ele chegou, ele pediu ao seu sogro para que ele pudesse entrar nos aposentos, no quarto da sua esposa. Seu sogro lhe relatou que ela não era mais sua esposa e lhe ofereceu sua filha caçula, que em beleza era tão linda quanto a primeira. Mas Sansão ficou furioso novamente e ele saiu e caçou 300 raposas. Isso mesmo, 300 raposas. Isso nos mostra que Sansão, além de muito forte, ele era também esperto. E ele caçou aquelas 300 raposas, pôs tocha de fogo, amarrando elas no rabo das raposas e colocou as raposas para correr com aquelas tochas de fogo. E aquelas tochas, é claro, onde elas passavam, elas queimavam tudo. Queimou todo o trigo, toda a cevada, todas as roças. Imagina o prejuízo que isso não deu. E os filisteus ameaçaram todo Israel por essa atitude de Sansão quando descobriu que ele era o responsável. Juntaram-se 3.000 homens de Judá e foram procurar Sansão. Prometeram a ele que não o mataria e pediu que ele deixasse eles amarrar cordas nele e deixasse eles entregarem aos filisteus, porque não os filisteus iriam judiar do povo de Israel. Ele concordou, desde que os israelitas não o matassem. E quando ele chegou lá, 1.000 homens vieram receber Sansão amarrado. Sansão desamarrou com muita facilidade. Aquelas cordas pareciam linhas de tão fraquinhas que estavam. E Sansão pegou uma queixada de jumento, matou 1.000 jumentos e saiu cantarolando, cantando. E naquele momento Sansão ficou cansado. Mesmo ele tendo matado 1.000 homens com uma queixada, e aquele lugar se chamou Rematilei, que significa lugar alto da queixada, ele sentiu sede. Sansão sentiu sede. E quando ele sentiu sede, ele clamou ao Senhor. Pela primeira vez, nós vemos Sansão orando. Sansão já era adulto, Sansão já tinha idade até para se casar, e pela primeira vez ele orou. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Lei, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, redobrou o alento e reviveu. Daí chamou aquele lugar de En-Acoré, até o dia de hoje, que significa fonte do que clama. Ele clamou a Deus porque ele sentiu sede. E Deus respondeu a oração dele e enviou dali uma água fresquinha.
Isso nos mostra Sansão usando o poder de Deus, usando a força que Deus lhe deu por uma vingança. Não devemos usar esse poder que nós temos para a vingança. Sansão deveria ter feito a vontade de Deus em todo o tempo, porque isso vai trazer para Sansão prejuízos inconsoláveis. Os filisteus mataram a sua esposa e o seu sogro, queimados. Com certeza, Sansão, o coração dele estava ferido, estava triste. Mas também nos dá uma lição, que mesmo quando tivermos feito algo errado, tivermos feito algo conforme a nossa vontade e não conforme a vontade de Deus, temos que clamar ao Senhor e Ele nos responderá e nos dará o alívio. Sansão teve percas terríveis. Sansão, por não fazer 100% a vontade de Deus, Sansão teve percas inconsoláveis. Mas Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. Aqui vemos que Deus nos dá dons, nos dá talentos e a vontade dele se cumpre na nossa vida, independente da nossa vontade. Que Deus te abençoe.